segundo momento do nosso microcurso, o giro de dentro para fora, a gira. Quando eu penso em gira, eu estou pensando nesse processo de fortalecimento da coletividade. Eu estou pensando nesse pensamento circular, pensando a circularidade como um princípio, como uma, uma premissa da cosmovisão africana, afro-brasileira, afro-indígena. E, por isso, eu trago para essa gira as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, pensando em quanto eles têm para nos ensinar. Porque a gira é um lugar de aprendizado. E nessa gira epistemológica, a gente vai ter acesso a muitos pensamentos importantes para a nossa sociedade brasileira. E aí, já inicio com o pensamento de Beatriz Nascimento, do documentário Ori. A memória, para ela, são conteúdos de um continente, da sua vida, de sua história, do seu passado. É como se seu corpo fosse o documento. E não é à toa que a dança para o negro é um momento de liberdade. O homem negro, ele não pode estar liberto enquanto não esquecer o cativeiro, não esquecer que ele não é mais um cativo. E aí, quando eu penso na gira, eu penso em corpos livres dançando, felizes, alegres, assim como no xirê, assim como no auê. Tudo em círculo. No giro, é você no seu próprio eixo, né? Enxergando tudo. Na gira, você tem coletividade, então você está girando em torno de uma coletividade, de uma cooperatividade para que a gira, o xirê e o auê aconteça. E pensando nesse corpo que tem memória, que quando está dançando é liberto, eu penso isso nesses valores afro-indígenas, né? Quando você vê um auê, os povos indígenas estão realizando um auê, eles estão realizando um auê porque eles estão se sentindo livres, libertos, clamando aquilo que eles acreditam, assim como você vê os povos afro-brasileiros no xirê, numa gira, eles estão livres, cultuando seus deuses, e é por isso que eu trago a epistemologia da gira, para a gente pensar aí a ancestralidade. E aí, Beatriz nos provoca a pensar o que é a civilização americana e africana. E quando ela questiona isso, ela demarca, ela é transatlântica, pensando nessas relações que foram estabelecidas, que a gente já passou por esses pensamentos aqui no primeiro momento, essas relações que foram estabelecidas entre Brasil e África através desse processo do tráfico transatlântico, né? Então, quando a gente pensa nessa civilização transatlântica, e aí penso que o nosso pensamento ele é circular, aí citando Vilma Piedade no livro Dororidade, e aí ela vai dizer que nosso pensamento é circular, que eu reconheço no outro, eu sou porque o outro existe, eu sou porque você me reconhece, isso é do nosso princípio filosófico. E aí, bebendo principalmente da filosofia africana, né, uma piedade traz esse pensamento para a gente, quando eu penso que nesse pensamento é circular e que ele é coletivo, porque o princípio de Ubuntu você me reconhece, eu sou porque você me reconhece, ou seja, é a partir do outro que eu fortaleço a minha identidade, né, é a partir desse outro que eu enxergo a minha subjetividade e ela se fortalece dentro dessa coletividade. E aí, o conceito-chave, né, um dos conceitos-chave desse curso é a ancestralidade. E aqui, a ancestralidade ela é empregada como uma categoria analítica e, por isso mesmo, converte-se em um conceito-chave. Então, ele é o conceito-chave desse curso para compreender uma epistemologia que interpreta seu próprio regime de significados a partir do território que produz seus signos de cultura. E a minha referência territorial é o continente africano, por um lado, e o território brasileiro africanizado, por outro. Ao passo também que eu penso esse território brasileiro afro-indígena, né? Por isso, meu regime de signos é a cultura de matriz africana e indígena ressematizada no Brasil. E aí é importante que a gente, para pensar a cosmovisão africana, que a gente acesse esse conceito-chave, esse conceito de ancestralidade.
E não dá para pensar em cosmovisão africana se a gente não acessar esse conceito. E para pensar em ancestralidade, é esse pensamento circular, esse pensamento coletivo, esse pensamento que não dá para ser só eu sou porque o outro é. Então, depende de uma coletividade, dessa cooperação. E aí, eu trago para vocês refletirem nesse processo todo o uso do termo cultura. E aí, Beatriz Nascimento vai dizer no seu documentário, né? O uso do termo cultura como sendo uma coisa nobre europeia. Por muito tempo, o termo cultura foi empregado dessa forma. Se você é culto, eles sempre associam um corpo branco elitizado. É como se a cultura não pertencesse aos povos negros africanos, aos povos afro-indígenas. E aí, neste sentido, a gente está subvertendo a ordem aqui e trazendo a cultura africana e afro-indígena para o centro, para a gente pensar como se faz a arte, já que a nossa dança brasileira, a nossa música brasileira, a arte visual brasileira, ela não existiria sem corpos negros e indígenas posicionados. Né? A nossa sociedade é construída por esses três povos, indígenas, africanos, europeus e tantos outros que veio com os processos de migração. Então, dá para pensar nesse Brasil constituído apenas por mãos brancas. É um Brasil em que se edificou a partir de mãos negras e indígenas. Então, nesse xirê, nessa gira, nesse auê, esses corpos se fazem presente. E aí, pensando nessa cosmovisão africana e indígena, a Geranilde Silva, ela vai dizer que ela se dá pela presença de valores como a ancestralidade, por isso é conceito-chave para a gente pensar esse microcurso, a tradição oral, então eu aprendo ouvindo os meus mais velhos, porque eles têm muito a me contar e a me ensinar. O corpo enquanto fonte espiritual e produtor de saber, então por isso que o corpo está no centro do processo comunicativo do artista. A religiosidade, por isso que eu estou falando de gira, de xirê, de auê aqui. Noção de território enquanto espaço-tempo, então eu estou fincado os meus pés no território brasileiro, no território americano, como diz Lélia Gonzalez. E aí, eu não poderia deixar de fora dessa conversa a Zoilda Trindade. Ela vai dizer que os valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu fui ousada e insisti nos valores civilizatórios afro-indígenas brasileiros. Por quê, gente? Porque todos esses princípios que a Zoilda Trindade elenca, oralidade, circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, ludicidade, energia vital e cooperatividade, são valores que você não encontra apenas no povo afro-brasileiro, mas nos povos indígenas também. É através da oralidade que eles ensinam uns aos outros sobre os seus valores, sobre as suas crenças, sobre os seus ritos, sobre os seus mitos, e é sempre em circularidade, né? Eu trouxe para vocês a ideia do Auê. O Auê é em círculo. Quando você está ouvindo o mais velho, você se sente em círculo para ouvir o mais velho. As brincadeiras, elas são tecidas na circularidade, numa roda de ciranda. A religiosidade é muito forte nas comunidades indígenas. A corporeidade está presente o tempo todo. Eles afirmam a sua identidade a partir desse corpo, que não é um objeto, que ele é sujeito em todos os processos. A musicalidade indígena é muito forte, assim como a afro-brasileira, a ludicidade, né? Aprender brincando, a energia vital, esse corpo que tem axé, esse corpo que tem essa força vital, né? E a cooperatividade, tudo é feito em comunidade. Então, são valores que você encontra tanto nos povos afro-brasileiros como nos povos indígenas. Então, eu entendo que são valores civilizatórios afro-indígenas brasileiros, e aí a minha leitura a partir do que é colocado pela Zoilda Trindade. Então, a oralidade, circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, ludicidade, energia vital, cooperatividade faz parte da vida dos povos afro-africanos, como diz Lélia Gonzalez, pensando aí os povos indígenas e afro-brasileiros. E aí, pensando a partir dessa perspectiva, eu não poderia colocar o corpo em outro lugar se não fosse o centro, como produtor de saber. Esse corpo que aprende, que ensina brincando, que está em círculo, que ouve, que diz muita coisa, que ecoa gritos por aí. Esse corpo que dança, que canta, que é parte da natureza, ele é completo.
e que colabora com outras pessoas, né? Então, esse corpo ele vem para o centro como produtor de saber, como produtor, como o centro do processo comunicativo, né? E aí, para pensar dessa forma, eu tive que acessar a teoria feminista negra, né? Porque é ela que vai considerar esse processo de subjetividade de experiências que, por muito tempo, por exemplo, a academia recusou. Nos disseram o tempo todo que nós não podemos sentir durante a feitura de uma pesquisa, que nós não podemos emitir opinião. Com a teoria feminista negra, as intelectuais negras, ela vai dizer o seguinte: sim, você tem subjetividade, essa subjetividade faz parte da sua pesquisa, suas experiências faz parte do seu processo criativo, é quando você escreve, quando você pensa uma pesquisa, quando você está nas suas leituras. Então, a subjetividade e as experiências, elas vêm para o centro, porque o corpo negro aí, ele passa a ganhar centralidade dentro desse processo, corpo negro, corpo indígena, né? Não dá para eu, tipo, sair do meu corpo e escrever, desconsiderar tudo que eu vivi, que me formou enquanto ser. Lembra que eu falei que tudo que está fora interfere em quem eu sou, assim como tudo que está dentro também é imprimido no que eu faço. É impossível desconsiderar esses princípios. E aí, quando eu penso no conceito de ancestralidade, a ancestralidade traz o corpo para o centro, né? O corpo aqui ele é produtor, ele não é um coadjuvante, ele não faz um papel secundário. Ele é o centro, ele é o início, meio e fim. E os saberes ancestrais, ele tem essa capacidade de não te anular. Aqui você importa. Você criança importa, você jovem importa, você mais velho importa, você ancião importa muito. Então, não desconsiderar a minha existência nesse mundo, nessa sociedade. Ou seja, eu tenho um papel para uma comunidade, por exemplo, de santo funcionar, ela precisa que todos os pares colaborem com algo. Essa ideia da cooperatividade é muito forte, assim como numa comunidade indígena. Ela só existe porque todos os pares que estão ali colaboram para a existência dela. Então, não dá para ser sozinho, e por isso que o princípio ancestral dá tanto valor ao corpo, e não coloca o corpo nesse espaço da violência, né? E aí, ainda pensando nessa teoria feminista negra, a arte ela é produzida através do corpo. Você dança, você canta, você toca um instrumento, você faz uma tela, você faz uma fotografia, você filma um filme, a partir, através do seu corpo. E aí, quando essa arte ela coloca o corpo no centro, ela rompe com essa máscara do silêncio. E aí, citando o Grada Quilomba, né? Quem já acho que muitas pessoas tiveram acesso à imagem da Anastácia, que traz uma máscara no seu rosto, né? Essa máscara da Anastácia é exatamente isso, para que essas pessoas sejam silenciadas, elas não possam falar, ou seja, quando você não pode falar, quando você não pode se expressar, você é anulado enquanto sujeito. Nessa teoria feminista negra, romper essa máscara do silêncio é criar rasuras e fazer ecoar todas essas experiências, subjetividades que por muito tempo não foi permitida. E aí é importante destacar o papel da arte ativista. Né? Essa arte ativista, o corpo é transmutado em ferramenta política para dizer a que veio, por que veio. Então, eu trago para vocês, por exemplo, a música Minha Prece, de Dandara Manoela, que é uma cantora do sul do país, uma cantora negra. E aí, eu acho que ela consegue exemplificar nessa música um pouco do que é esse posicionamento político. E aí ela vai dizer o seguinte: sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco, sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve, me munido de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar,
e desviando de pés inocentes, porém mortais, que cercam com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei. Sigo hoje forte, mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. E ela dá início à música, essa é uma parte falada que ela faz na música, ela vai dar início à música. Protege minha calma, é preciso ser forte para ser, precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá para vencer, corpo fechado, alma que ecoa, ventania, só para cantar, para cantar. No balanço das águas, no olhar, na dança dos corpos, achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta, canta. Perceba, nessa música, Dandara Manoela, ela traz um corpo livre, dentro de uma arte ativista que valoriza os saberes ancestrais, que está em consonância com a natureza, essa ideia da energia vital desse corpo que tem axé, né? E aí ela ainda saúda os saberes ancestrais, aí pedindo banho de arruda, um chá para benzer a dona Joana, né? Aquela nossa avó que tem esses saberes ancestrais que vai te dizer que tal chá é bom para dor de barriga, outro para cólica, outro para aliviar a cabeça. Esses saberes das mais velhas que são incorporados, então esse corpo está livre para dançar, para cantar, e ela manda soltar a voz e cantar, soltar o corpo e dançar. Há também esses elementos da natureza muito forte, né, que está ligado às culturas indígenas e afro-brasileiras, quando a gente pensa, por exemplo, que as comunidades indígenas são os principais guardiães da natureza que a gente tem no nosso país e em todo o território mundial, porque para eles existem porque a natureza existe. Se a natureza deixar de existir, eles deixam de existir. Então, assim, pensar nesses princípios é pensar em uma sociedade capaz de pensar na potência da coletividade e acessar essa epistemologia ancestral, esse conceito-chave de ancestralidade, acessar essa cosmovisão africana e indígena, é não só se fortalecer enquanto sujeito, mas também pensar aí que esse sujeito, ele não existe só. E quando eu falo não existe só, eu não estou falando só de pessoas da sua comunidade a qual você pertence, de seus familiares. Eu estou falando de andar em um caminho em comunhão com a natureza, com a sociedade, que a gente tem tanto tentado destruir aos poucos, porque os valores eurocêntricos têm perpetuado e achado que deve ficar em segundo plano, por exemplo, a natureza. Acha que o nosso corpo não precisa disso e pensa só em acúmulo de riqueza. Então, quando eu trago esse conceito-chave de ancestralidade, eu potencializo a ideia de comunidade, do meio ambiente, dessa individualidade que aqui importa, e crio condições para que o nosso corpo ele possa criar e criar pensando em outros ambientes, em outras realidades, na diversidade que a gente tem, dos caminhos que a gente pode escolher seguir, porque nada é inconsciente, lembrando que tudo que está fora interfere dentro, e tudo que está dentro é impresso do lado de fora. Então, a gente girou na história do nosso país. Te convidei para essa gira epistemológica, trazendo as nossas mais velhas, e aqui centralizando o pensamento em Beatriz Nascimento, uma das grandes intelectuais historiadoras do nosso país, que foi muito jovem, que poderia ter contribuído muito mais com o pensamento brasileiro. E a gente vai agora para o segundo momento, fechando com música, para que a gente dance nesse terceiro momento do microcurso. Você vem comigo?